Olá, muito boa tarde. O contributo do movimento de renovação da arte religiosa para a grande qualidade da arquitetura religiosa nos meados do século XX justifica a obra que é hoje apresentada e que resulta da investigação do arquiteto João Alves da Cunha. Vamos conversar dentro de instantes, para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. O Papa Francisco encarou de frente as polémicas dos últimos dias e disse que nada o vai desviar do seu rumo. O Papa Francisco reagiu este domingo às recentes polémicas sobre as atividades financeiras da Santa Sé, após a publicação de 2 livros com documentos confidenciais do Vaticano, e disse que a reforma em curso vai continuar. So che molti di voi sono stati turbati dalle notizie circolate nei giorni scorsi a proposito di documenti riservati della Santa Sede che sono stati sottratti e pubblicati. Per questo vorrei dirvi anzitutto che rubare quei documenti è un reato, è un atto deplorevole che non aiuta. Voglio assicurarvi che questo triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. O Papa explicou que foi ele próprio a pedir este estudo sobre a situação financeira e patrimonial das instituições da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano. Io e i miei collaboratori già li conoscevamo bene e sono state prese delle misure che hanno incominciato a dare dei frutti, anche alcuni visibili. Francisco pediu a oração e o apoio de todos os católicos para as mudanças que estão a ser implementadas, que implicaram, entre outras medidas, auditorias externas das contas do Vaticano e a criação de uma Secretaria para a Economia na Santa Sé, para além da implementação de medidas de transparência financeira. Vi ringrazio e vi chiedo di continuare a pregare per il Papa e per la Chiesa, senza lasciarvi turbare, ma andando avanti con fiducia e speranza. Na abertura dos trabalhos da Conferência Episcopal, Dom Manuel Clemente sugeriu que os princípios do pensamento social cristão determinem decisões para a sociedade. É o primeiro encontro do Episcopado português após a visita ad limina ao Vaticano e após as eleições legislativas em Portugal. O discurso de abertura do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa lembrou e pediu que sejam tidos em conta os princípios do pensamento social cristão. Correspondem a causas essenciais à dignidade humana, como a promoção do bem comum, a ativação dos princípios da subsidiariedade e da solidariedade, respeitando e estimulando a iniciativa dos corpos intermédios da sociedade para o bem de todos, da superação de situações gritantes de desigualdade e pobreza, do apoio aos mais frágeis, em particular aos nascituros, às mães gestantes e às famílias. Princípios que se concretizam em dimensões da vida cotidiana em todas as suas fases. Trata-se, em suma, de salvaguardar a vida humana em todas as suas fases, da concepção à morte natural, da valorização da vida familiar e da educação dos filhos com referência masculina e feminina, de geração ou adoção, de satisfazer as necessidades primárias de educação, saúde, segurança social, trabalho e emprego, de promover uma vida empresarial, criativa e solidária, de acolher imigrantes ou refugiados. Na abertura dos trabalhos da Assembleia do Episcopado, Dom Manuel Clemente recordou também a realização do Sínodo dos Bispos, nomeadamente a necessidade de contrariar a desagregação sociocultural e encontrar respostas integradoras da família.
Como o Papa Francisco não se cansa de alertar, uma grande desagregação sociocultural atinge atualmente sociedades inteiras, descartando indivíduos e grupos que ficam tragicamente esquecidos por uma globalização que os não considera nem inclui. Tudo isto reclama uma resposta integradora que só a família pode dar na raiz, como base indispensável da sociabilidade geral. Da nossa parte, tudo faremos para tornar as comunidades cristãs em autênticas famílias de famílias. A Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa decorre até esta quinta-feira. Um documento sobre a catequese e a apresentação dos trabalhos em curso nas diferentes comissões episcopais são temas da agenda para a reunião dos bispos de Portugal. Projetos de felicidade pessoal não são compatíveis com a vocação consagrada. Na Semana dos Seminários, Dom Virgílio Antunes critica o egocentrismo dos nossos dias. Hoje toda a gente anda à procura de ser feliz, até independentemente dos outros, o trabalho que faz em favor dos outros, é o eu, é este egocentrismo difundido e, de facto, não é compatível com uma vocação de consagração, nem com uma vocação sacerdotal, eu até direi mais, nem com uma vocação cristã, ou até com uma vocação humana, porque o ser humano é abertura para os outros, com certeza numa perspectiva de fé para Deus, para os outros, para a comunidade, para a sociedade. E, portanto, é um dos grandes problemas que estamos a viver, esta difusão, esta cultura difusa egocêntrica que impossibilita o trabalho na sociedade e também cria obstáculos tremendos a qualquer tipo de vocação eclesial. A arte, a estética e os artistas são para nós uma pedagogia que nos revela a beleza de Deus, a afirmação de Tolentino Mendonça no ciclo de debates promovido pela Pastoral da Cultura. Espírito da arte, arte do espírito, é este o tema para o ciclo de debates promovido pela Pastoral da Cultura e pela Fundação Arpade Cesenes Vieira da Silva. A sessão inaugural juntou o pensador Eduardo Lourenço e o padre José Tolentino Mendonça, numa conversa moderada por José Carlos Seabra. O responsável pela Pastoral da Cultura afirma que a iniciativa se assume como uma sucessão de diálogos. Esta abordagem em diálogo sobre espírito da arte e arte do espírito parte, evidentemente, de um respeito pela autonomia dos valores estéticos, não é? Mas provavelmente também quer afirmar ao lado dessa autonomia dos valores estéticos que a arte é uma atividade humana, criativa, com consequências. O responsável pela Pastoral da Cultura considera que há uma leitura crente da arte e da estética e que estas nos dão um reflexo de Deus. Para nós, cristãos, e isso em particular, para os que somos responsáveis, ou queremos ser responsáveis por uma pastoral da cultura, é mais do que isso. Nesse espírito da arte há de estar também o reflexo do Espírito de Deus. Para Eduardo Lourenço, a dimensão criativa do homem e o seu impulso criador é uma tentativa para encontrar respostas para dimensões desconhecidas da realidade que habitamos. Nos leva a inventar qualquer coisa que leve a criação, o Criador, a reparar naquilo que se faz e provavelmente a dar algum sentido àquilo que é a nossa experiência, não é, com o mundo e acerca do mundo realmente que nos cerca e que é para nós um enigma, o enigma dos enigmas. E no fundo, os artistas são essa possibilidade do espírito em estado puro, é essa mística prévia a qualquer organização. E de facto o espírito não pode viver sem a arte. Nós não conseguimos aceder à espiritualidade sem esse caminho preparatório, propedêutico que a própria arte é. Este ciclo de debates é uma forma de estabelecer pontes e fazer diálogo entre a Igreja e o mundo da cultura, um trabalho na fronteira. Não se trata de invadir, trata-se de estar presente,
de uma forma dialogante, numa zona de fronteira, E nas zonas de fronteiras julgamos que temos algumas coisas a dar, mas temos também sempre coisas a receber. Este ciclo de debates é também um convite a visitar as galerias do Museu Arpá de Cezenes, Vieira da Silva. Agência.eclésia.pt é este o portal informativo da Igreja Católica, onde pode encontrar estes e outros temas. Integra o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura da Igreja Católica e tem dedicado o seu estudo ao movimento de renovação da arte religiosa. É o resultado deste trabalho que é hoje apresentado. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Realmente este movimento de renovação da arte religiosa motivou os últimos anos da sua investigação também e é isso que está neste livro que mais logo, pelas 18h30, é apresentado na Capela do Rato, em Lisboa. Sim, muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de vir aqui falar um pouco mais do que o livro, também do livro, mas deste movimento de renovação da arte religiosa, que de facto desde 2008 ando a descobri-lo, é a palavra mais correta. Tudo começou com uma tese de doutoramento. Este livro representa o trabalho de uma tese de doutoramento apresentada na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e que terminou, portanto, foi defendido o ano passado e que, curiosamente, acho que posso dar aqui a notícia, porque é uma boa notícia. Na semana passada recebeu um prémio, o Prémio Manuel Tainha, de melhor tese de doutoramento em arquitetura de 2013-2014, portanto há aqui uma série de acontecimentos que estão a convergir e que vão culminar precisamente com o lançamento na Capela do Rato. Quando falamos deste movimento, do MERRAR, como ficou conhecido, sim, o Movimento de Renovação da Arte Religiosa, estamos desde logo a falar de um conjunto de pessoas, de um conjunto de arquitetos com sensibilidade religiosa, com prática cristã também, que a dada altura tiveram uma intuição de que a estética também devia estar aliada à novidade do Concílio Vaticano II, ou seja, o arejamento do concílio também solicitava uma nova estética para a edificação dos templos. Sim, é muito interessante verificar que eles estavam muito atentos aos sinais dos tempos, uma expressão que surge recorrentemente. E por isso é um movimento que começa, o grupo começa dentro da antiga ESBAL, Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, com um pequeno grupo de arquitetos, como diz, muito ligado à JUC, à Juventude Universitária Católica, e coincide também com um tempo de renovação da própria arquitetura, de luta pela possibilidade da arquitetura moderna ser construída em Portugal. Era um tempo de censura na arquitetura também, e essa luta pela modernização da arquitetura vem-se juntar também uma luta por uma renovação da Igreja que eles, pela sua vivência cristã, vão descobrindo. Portanto, e rapidamente essa descoberta alarga-lhes os horizontes e esse grupo de arquitetos rapidamente junta artistas, junta padres, junta seminaristas, historiadores. Recordo aqui, por exemplo, o Vitorino Nemésio, pertencia ao movimento. Portanto, o grupo alarga-se bastante, muitas cabeças a discutir e a pensar no que é que seria esta renovação da arte religiosa e durante década e meia assim trabalharam até conseguir esse objetivo e é isso que este trabalho procura trazer essa história ao lume. Há nomes centrais neste movimento, desde logo o arquiteto Nuno Teotónio Pereira? Sim, o Nuno Teotónio Pereira à cabeça, um dos fundadores, outros também. Ele é um aspecto importante. O arquiteto Nuno Teotónio Pereira é um grande motor, uma pessoa muito entusiasmada, muito dinâmica, mas uma pessoa muito agregadora, que não gostava de trabalhar sozinho, de fazer as coisas sozinho, até no próprio ateliê, tanto em termos profissionais da arquitetura, é muito conhecido o ateliê do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, mais do que só o arquiteto. E, portanto, nesse sentido, temos efetivamente o arquiteto Nuno Teotónio Pereira como peça-chave
no arranque do movimento, mas também o arquiteto João de Almeida, também nuclear. Poderia recordar outras pessoas também muito importantes, o arquiteto António Freitas Leal, por exemplo, e depois, sucessivamente, Diogo Pimentel, Nuno de Portas, outras pessoas, para não dizer só homens, Madalena Cabral, por exemplo, Maria José Mendonça. Portanto, um movimento cheio de pessoas. Era uma atitude, era uma forma também de pensar a Igreja, através também de novas linhas estéticas, mas eles propunham-se fazer mais do que construir templos, também criarem espaços de debate, de partilha, de apresentarem um caminho também dentro da própria Igreja, esta sensibilidade estética dentro da própria Igreja da época. Sim, o Merrar, tanto é bom que se perceba, nunca foi um ateliê de arquitetura, portanto nunca foi missão do Merrar, ele próprio, movimento, desenhar igrejas, construir igrejas. Os seus membros, sim, mas o Merrar, propriamente dito, não. A vocação específica do Merrar é precisamente esse lugar de encontro, de debate, de discussão, de reflexão, não só interna, mas muito também de formação externa. Eles preocupavam-se bastante com a formação do clero, formação de leigos, de formação de universitários. Portanto, para mim, a característica nuclear é este ponto de encontro, espaço de debate, de discussão. Aliás, é interessante verificar que o movimento, quando começa com uma contestação, dizendo que o que estava a ser construído, não concordavam com o que estava a ser construído, mas eles próprios não sabiam muito bem qual seria a proposta correta, chamemos assim, como se houvesse uma forma, mas pronto, o que é que se deveria então construir? Eles próprios não sabiam e tanto o que eles lutavam, e na primeira iniciativa que eles promovem, que é a Exposição de Arquitetura Religiosa Contemporânea, eles assumem perfeitamente isso. Nós vimos para a discussão, nós queremos é que haja debate e encontro de ideias e troca de ideias, que não existe. Eles marcaram um início de um caminho que se materializou em diversas, entre elas também construções, mas falamos também de obras de alfaias litúrgicas, mas pronto, visualmente algumas edificações, o caso da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, é paradigmática. A obra mais emblemática por vários motivos, desde logo porque o movimento esteve associado ao concurso da Igreja, aos primeiros passos da Igreja ainda na década de 50, apesar do concurso ter sido só realizado na década de 60. Desde logo o movimento foi quem desenhou, ou melhor, escreveu o programa do concurso. Portanto, o movimento está totalmente embrenhado na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, pois por vários motivos. Em Lisboa. Em Lisboa, sim. Mas também a Igreja da Almada, não é? Sim, essa é sempre a mais nomeada e é inclusive a que aparece na capa do livro, mas muitas outras há, a Igreja da Almada, como referiu, a Igreja de Paço de Arcos, por exemplo, a Igreja de Sagrado Coração de Jesus também no Porto, a chamada Igreja do Carvalhido, também está associada ao movimento e uma série de outras também, que o seu conceito, o seu programa está vinculado ao movimento. Perdura este esforço, esta intuição do Merrar, perdura hoje? Ficou uma sensibilidade de olhar a arte religiosa noutros moldes? Eu arrisco dizer, e com alguma tristeza, que eu penso que não. O movimento teve um papel determinante, mesmo na evolução da arquitetura religiosa em Portugal, mas, na realidade, as suas propostas duraram muito pouco no tempo. O próprio Concílio Vaticano, portanto, o movimento, a sua mentalidade é precursora do Concílio, mas o Concílio veio trazer aspectos que, obviamente, não podiam ser previstos ou pensados por eles, e isto abriu possibilidades que eles não tinham pensado e, tanto, rapidamente, e também esse é um dos motivos que leva também ao fim do movimento no final da década de 60, que é levado a outros problemas que se colocam, problemas até de nível social, que não estavam previstos pelo movimento e, tanto,
há uma procura que depois é desenvolvida noutros locais, com particular premência o Secretariado das Novas Igrejas do Patriarcado de Lisboa. É um pouco quem assume o lugar do movimento e vai pegar nestes novos problemas que surgem problemas não é bem a palavra correta, os desafios. Os desafios que surgem com o concílio e como é que estes desafios se traduzem em arquitetura. E os tempos culturais depois também rapidamente se transformaram e também com a chegada no meio cultural do pós-modernismo e até essas propostas desenvolvidas pelo secretariado também rapidamente deixam de ser aplicadas e entramos noutro paradigma arquitetónico. Mas há um património que fica e que não é esquecido até pelo contributo deste livro e que continua pleno de atualidade e de saber para a atualidade também dos dias de hoje, os desafios da própria arquitetura. Sem dúvida, apenas este aspecto parece-me fundamental e que muito importante para os nossos dias. Que é esta dimensão da discussão, do debate, da reflexão e que tanta falta faz hoje. Muito bem. Fica então o convite, mais logo, 16h30, na Capela do Rato, a apresentação deste livro sobre o Morrar. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Um dos períodos mais importantes da criação artística dos templos religiosos do século XX, a interpretação do espaço religioso, também à luz da novidade do concílio. Resta lembrar que logo na Antena 1 pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia a partir das 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.